Vamos ao último painel, que é refrigeração. O projeto vem sendo gestado há apenas 18 anos, né, Gelson? E é um grande orgulho para a gente ter na planta da Electrolux do Brasil ter sido produzido o primeiro refrigerador com poliuretano de uma geladeira no final da vida. Isso, para a gente, é muito bacana, imagino que para a Electrolux Brasil também seja. Mas esse esforço, essa trajetória vitoriosa também teve muitos erros, faz parte, né? Nós queimamos até um reator piloto nesse processo, mas tudo bem. Ninguém fica feliz, como no frescobol, com o erro do outro, pois o que se deseja é que ninguém erre. João Zene, Electrolux, por favor. E Alberto Santos, do Senai. Bom, esse é o nosso último painel. Depois tem, ao final do painel, uma surpresinha bacana preparada pela Purcon. Esse é um painel interessante, como disse o MOA, é uma tecnologia na qual já se vem trabalhando há bastante tempo. A espuma rígida de poliuretano das geladeiras é um dos resíduos mais difíceis da indústria, né? Porque é volumoso, é misto e tem baixíssima taxa de reciclagem. Então, uma combinação que exige um gênio maior, né? Uma tecnologia maior. Mas é essencial para a eficiência térmica, então fundamental para o produto, né? Eu gostei desse número, achei interessante. Electrolux contabilizou uma geração mensal de algo em torno de 40 toneladas de espuma rígida de poliuretano. É bastante coisa, né? Que vai para aterro ou descarte, né? É bom, bem lembrado que a palavra vai... Está fora do tempo verbal certo. Em 2019, a Purcon apresentou a Electrolux a solução que já vinha desenvolvendo e, naquele momento, pareceu a vocês que buscavam alternativas uma boa solução, né? Era uma necessidade, então, já foi dito aqui hoje, né? A necessidade puxa inovação, então, acho que vocês já estavam atrás, já estavam pensando, já tinham soluções, já tinham apostado em caminhos. E aí vem, no meio do desenvolvimento de uma rota própria de reciclagem química, um dos reatores, como disse o MOA, explode, pega fogo. Mesmo assim, a equipe reconstruiu esse processo, retomou o projeto e conseguiu avançar, tornando a planta da Electrolux no Brasil a primeira unidade da marca, mais uma vez, né? Pioneirismo brasileiro, solução local, iniciativa de liderança, a testar e produzir espuma rígida de poliuretano com poliol reciclado da Purcon. O projeto ganhou prêmios, né? Alguns, não vou destacar todos aqui, mas também foi selecionado pelo Movimento Circular como um dos cases referência de economia circular do país, sendo apresentado mais recentemente no evento Agenda São Paulo Mais Verde, evento preparatório para a COP30. Queria começar com uma pergunta ao João, depois vou conversar com o Alberto. João, como essa solução inovadora tem contribuído para os esforços de descarbonização das operações da Electrolux? Lá no final do dia, no final do mês, ou no final do trimestre, né, quando a gente vai falar de balanço, quais são os números que você usa para dizer estamos efetivamente descarbonizando? Aqueles números que convencem a tua liderança a seguir investindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Eu venho acompanhando esse projeto. Quando eu entrei na Electrolux em 2020, já estava rodando essa parceria e, assim, incrível, né, o que está sendo construído ali. Mas acho que dando contexto para chegar na resposta para você, Ricardo, eu acho que todo mundo conhece a Electrolux, é uma empresa, mas muitas vezes as pessoas não sabem que tem um produto em casa, mas não sabem a origem da empresa, uma empresa sueca que tem o seu headquarter em Estocolmo.
E por ter esse DNA sueco, a gente tem um viés muito forte para a sustentabilidade também. A gente hoje está em mais de 70% dos lares brasileiros. Quem tem um produto nosso em casa? Quem não tem, vamos dar um jeito nisso. Black Friday está aí, depois da manhã, hein? Vai ter tem promoção, aquela mesinha. Black É o Friday está aí. descontinho de 10%. Cashback, Pix na conta, a gente faz tudo. Não, brincadeiras à parte. E a gente olha muito, Ricardo, olhando também esse link entre economia circular e descarbonização. Para criar nossa estratégia Electrolux, a gente fez uma análise de onde está o nosso impacto principal. Fazer uma análise de ciclo de vida de vários dos nossos produtos para entender onde está o nosso impacto. Quando a gente fala análise de ciclo de vida, não sei se todo mundo conhece essa metodologia, mas a gente faz ela baseada na ISO 14040. A gente tem uma parceria muito forte com a Swedish Life Cycle Center. Temos uma área de análise de ciclo de vida dentro da Electrolux, uma área específica para isso. E nessa análise de ciclo de vida é muito interessante que a gente vê alguns aspectos que mostram para a gente onde está o nosso principal impacto. E sempre quando eu vou falar para fora na Electrolux, eu pergunto, onde vocês acham que está o maior impacto ambiental da Electrolux? Algumas pessoas falam logística, algumas pessoas falam manufatura, mas por incrível que pareça, a gente tem mais ou menos 80% do impacto ambiental na fase de uso do produto, que é a energia que ele consome durante 10, 15 anos das geladeiras, ar-condicionados, máquinas de lavar, etc., na casa das pessoas. Mais ou menos 10 a 15%, quase na totalidade desses 100%, está na matéria-prima. Aço e plástico, considerando as resinas aí também, a questão de poliuretano. Então, a gente tem toda essa questão, 0,2% está na manufatura e pouco mais de 1% está na logística. Então, realmente, nossa estratégia está focada em melhoria na questão de fluxo de materiais, matéria-prima, e a questão de eficiência energética dos produtos. E aí, quando você me fala como eu convenço, tem um ponto muito interessante na Electrolux, que 20% do bônus dos executivos está vinculado à descarbonização. Isso é sempre uma boa ideia. Isso sempre ajuda um pouquinho. E aí tem essa questão de a gente conseguir ter esses números na mão. Então, de volta, baseado na ciência, quando a gente fala de ter uma análise de ciclo de vida, a gente traz números, e os números corroborando aí a questão também da vinculação com remuneração variável, que eu acho que sempre ajuda. Eu sempre costumo dizer que eu estou faz 20 anos trabalhando com sustentabilidade, já deixei de ser um romântico em relação ao tema há bastante tempo. A gente, no fim das contas, show me the money. É assim que funciona. Eu estava escutando as conversas dos outros painéis e tudo mais, e eu tenho uma visão muito clara para mim, que existem duas maneiras de a gente avançar em relação à sustentabilidade e, com isso, também a economia circular. Uma delas é você conseguir inovar o suficiente para ele ser financeiramente viável. E aí você consegue inovar e entender como você consegue fazer isso ser viável para o negócio. Quando você não consegue mais fazer isso, existe uma outra régua que vem do outro lado, que é a regulamentação, que vai puxar o régua para todo mundo. E aí, só trazer um adendo que eu acho que falta para a gente, em questão de empresas que estão liderando o tema, um advocacy mais intersetorial para puxar essa regulamentação do outro lado. A gente faz muitas vezes separado, e eu acho que isso tem um potencial, e a SBCOP fez um trabalho muito bom na COP, que levantou documentos para tentar trazer dentro da COP algum advocacy nesse sentido mais intersetorial. Então, assim, em linhas gerais, Ricardo, acho que é um pouco essa nossa visão. A gente traz uma visão muito baseada na ciência. A gente tem nossas metas SBI também, SBTI, o Science Based Targets. Batemos nossas metas parciais, que eram 2025, 3 anos antes do previsto. Então, já criamos novas metas de reduzir 42% o escopo 3 até 2030, e que envolve matéria-prima. E nessa questão do escopo 3, a gente tem uma meta hoje de incluir 35% de conteúdo reciclado nos produtos até 2030. Materiais técnicos, como o Ricardo falou, a poliuretano tem uma importância fundamental no meu produto. Primeiro que nas geladeiras, refrigeradores, quando a gente olha eles, o que dá estrutura para ele é o poliuretano. A gente tem a parte interna de plástico, a parte externa de metal, o que dá estrutura para ele, a rigidez para ele é o poliuretano. E aí, se eu não tiver uma especificação técnica muito refinada ali, é o que a gente vê nas geladeiras muitas vezes suando por fora, aquelas coisas assim, que na Electrolux não acontece. Se acontecesse, me avisa. Mas tem uma especificação técnica muito refinada ali. E a gente conseguir, pela primeira vez, trazer... E aí eu acho interessante que isso aconteceu quando eu estava ali na Jornada Electrolux. Um poliuretano reciclado proveniente de poliuretano de logística reversa de geladeiras antigas, isso é sensacional. Eu não encontrei, se alguém encontrar em algum momento, algum case no mundo que já faz isso, me diga, porque eu não encontrei. Eu não encontrei mesmo, e quando eu falo isso dentro da Electrolux, no grupo Electrolux, o pessoal da Europa fica maravilhado com essa informação. Então, eu acho que... vou parar por aqui para a gente continuar a discussão, mas
a gente tem aqui na mão realmente algo muito interessante, muito inovador, e que uma parceria e cooperação técnica viabilizou. Então, acho que paro por aqui para a gente continuar a conversa, mas Legal. vamos lá. Muito bom. Eu queria perguntar ao Alberto, primeiro eu queria ouvir um comentário seu sobre a solução, né, como representante do Senai, e perguntar a você como você enxerga o futuro, pensando em fronteiras de inovação, de uma solução como esta para outras cadeias de valor. Parece que é uma solução inteligente e que se aplica a várias cadeias de valor, não só a cadeia de valor de refrigeração, né? Perfeito, Ricardo. Antes de entrar diretamente na resposta, eu queria começar agradecendo o convite da Procon, Giuseppe, e elogiando aí a postura da Procon de sempre ser não só sustentável, mas inovadora, como no DNA, né? A gente tem alguns contatos com a Procon há alguns anos, né? Temos 3 ou 4 projetos já executados ou já finalizados e várias outras discussões de projetos futuros e todas as conexões que a gente tem com a empresa é muito frutífera, né? A gente fica muito contente e agora, falando como brasileiro, orgulhoso de ter uma empresa brasileira com esse viés, tá? E, bom, agora, respondendo um pouco a questão, antes eu vou explicar um pouquinho o Senai também, né? Você vai falar, pô, mas você vai explicar Senai para mim? Eu já conheço o Senai, né? Mas quando a gente fala de inovação e tecnologia, talvez vocês não estejam a par da nossa competência e do nosso potencial ainda. Por falha nossa, né? De não divulgar mesmo, né? Então, hoje, o Senai já é a maior ICT nacional, tá? Que é a maior a associação que desenvolve pesquisa e desenvolvimento no Brasil, tá? E tanto em receita quanto em número de projetos. 2 dos projetos discutidos aqui nos outros painéis estão aí na estrutura do Distrito Tecnológico, no qual sou responsável, né? Tanto da Automotivo quanto o do CIP. E, inclusive, trabalhei tecnicamente em um deles no passado e é muito bacana ver os resultados do projeto. E agora a gente começando o projeto com a Volkswagen, Forvia e Procon aí para a gente ter sucesso também. E aí, conectando com a sua pergunta, Ricardo, você pode ver que todos os desafios se conectam quando a gente fala de sustentabilidade, né? Então, não é porque a gente vai desenvolver uma solução de reciclagem química junto com o Volkswagen, Forvia e a Procon, que a gente não consegue aplicar para outros segmentos de mercado. E o inverso também é verdadeiro. Então, a tecnologia do piloto desenvolvido ali, Electrolux e Procon, durante esses anos, vão ser pontos de partida fundamentais para a gente não cometer os mesmos erros, né? E é justamente esse um dos objetivos do projeto, né? Escalar o que foi desenvolvido até então, né? Então, a gente tá saltando aí de 1.000 litros para 20 mil litros da batelada. E isso envolve grandes desafios de automação e de 1.000 para 20 mil, 20 vezes, exato. Então, não é simples, né? A gente tem características aí do processo bom, não vou entrar na parte da química, Gerson, mas não é simples fazer isso, né? Então, a maneira de você solucionar, eu concordo totalmente com a fala de que a inovação, a sustentabilidade, ela tem que estar vinculada com o retorno financeiro. Não adianta, né? Então, e como é que você resolve isso? Com inovação. Por mais que existe normativa, por exemplo, o Mover é uma que está querendo regulamentar o setor automotivo, a gente precisa inovar para resolver o problema também, né? Para atingir as metas. E inovar junto, né? Porque não adianta a gente fazer a inovação sozinha sem batendo a cabeça e não chegando ao resultado final frutífero, né? Então, eu acho que essa é um dos grandes méritos da Procon, de ter enxergado isso e inovar em conjunto é a solução, realmente. E aí o Senai, a gente se coloca à disposição aí para justamente ajudar e acelerar essas conexões. Foi justamente o que a gente ajudou a fazer junto com Forvia, Volkswagen, Procon aí, e para outros desafios também, né? Então,
só resumindo, Ricardo, o que foi alcançado é fenomenal. Eu também não conheço, tá? Trabalho com inovação há alguns anos e fechar a cadeia é maravilhoso, né? Porque uma coisa é você reutilizar para outro fim, talvez não tão nobre, mas na hora que você fecha a cadeia, isso é magnífico, né? Então, realmente ótimo e pode ser aplicado para outros mercados. Muito bom. Eu queria voltar ao João. João, esse setor de refrigeradores, de um modo geral, ele tem uma história interessante e curiosa, né, com mudanças do clima, né? Não é de hoje essa história, né? É bom a gente lembrar que os primeiros vilões, né, do efeito estufa eram os gases emitidos pelos refrigeradores. Vocês lembram disso? Momento história, né? Só para lembrar, estamos falando da década de 80, 90 do século passado. Depois a gente teve um movimento interessante ali em 2009, 10, foi que o governo, havia um lobby do setor para tornar os eletrodomésticos mais baratos. Então, o governo, à época, subsidiou, né, a compra desses produtos. Só que ele tinha algumas contrapartidas, e uma contrapartida importante era que eles se tornassem energeticamente mais sustentáveis. Também teve aquele momento, foi um momento interessante, porque foi um momento que eu entendi o que era greenwashing. Todo mundo tinha uma geladeira mais sustentável que a outra, só faltava dizer a minha é a mais, né? Mas ninguém tinha coragem, evidentemente, de dizer isso. A gente está caminhando para um momento agora que este setor, assim como o de química, já também vem aprendendo, né? Vem numa rota de aprendizagem a ser mais sustentável. Eu queria te propor essa reflexão. O que falta a gente ainda, né, pensando nessas soluções de poliuretano, mas também outras soluções, o que falta a gente tornar as nossas geladeiras mais sustentáveis do que eles são? Não, legal. Eu acho que é um ponto, assim, tem um histórico grande mesmo. A questão do phase-out, que a gente fala, tirado dos CFCs, a Electrolux foi pioneira no Brasil e na América Latina. Assim como, quando a gente está falando agora de migração de gases refrigerantes para gases de baixo impacto climático, a gente chama de GWP, a gente também foi o pioneiro a fazer o phase-out completo para ar-condicionados e refrigeradores com R600 e ar-condicionados com R32, que tem um menor impacto climático, em parceria com a UN Cool Coalition, que é uma coalizão global para realmente reduzir o impacto da parte de refrigeração. Na questão de eficiência energética, vou trazer uns números que são legais até. Estima-se que 7% do consumo de energia elétrica do Brasil é de geladeiras e freezers. 7% do consumo total de energia do país. Estima-se que mais ou menos 15 milhões de produtos hoje têm mais de 10 anos no mercado. Então, eles já têm um consumo também maior. Então, eu acho que um dos pontos que tem para a gente conseguir fazer destravar mais eficiência energética no Brasil, que se a gente trocasse todos esses produtos, a gente conseguiria reduzir em 1% o consumo de energia do país, é justamente achar mecanismos financeiros para viabilizar a troca desses produtos antigos, que muitas vezes eles estão já com pessoas que não têm condições financeiras de colocar R$1 a mais na sua conta mensal. Então, eu acho que esse é um ponto. Mas, indo na pergunta de como tornar os produtos mais sustentáveis, de volta, a gente tem que olhar, como eu falei anteriormente, para a questão de eficiência e questão de matéria-prima. Na questão de eficiência, eu acho que a gente tem uma evolução importante, mas a gente tem que olhar 2 pontos na parte de eficiência. A gente está, ano que vem, mudando as etiquetas, que a gente está, não sei se todo mundo percebeu, mas 2 anos para cá, a gente tinha o A, B, C, D, e agora a gente tem o A+, o A++ e o A3+, nas etiquetas da Procel, que estão nas geladeiras, que é 10%, 20% e 30% mais eficiente que o A. O ano que vem, essa régua muda de volta e fica A, B, C, D, E. E depois, em 2030, muda novamente com uma régua, levanta-se a régua de eficiência para esses produtos. Um ponto que a gente vem trabalhando muito no setor é que a gente não pode subir muito a régua e não tomar cuidado com a questão de aumentar o custo do produto e perder a acessibilidade do produto para as pessoas. Então, tem uma régua que é importante. E quando vem uma questão de comparação, por exemplo, com a União Europeia, a gente tem que lembrar que a intensidade carbônica do nosso produto, mesmo sendo um pouquinho menos eficiente que da União Europeia, ele sendo mais acessível para o consumidor, ele sendo um pouquinho menos eficiente, ele tem uma intensidade carbônica muito menor, porque a nossa matriz energética é muito mais limpa que a da Europa, por exemplo. Então, a gente tem uma questão aqui climática com impacto menor e com um produto um pouco mais acessível, que tem mais tempo então, para fazer essa transição de tecnologia. Então, acho que esse é um ponto importante que a gente sempre toma em conta também e que, claro, o setor está olhando com muito cuidado.
Quando a gente fala de matéria-prima, que eu acho que é um ponto importante, a gente vem olhando aqui com a Purcon essa questão do poliuretano, que é super interessante, e nós já estamos testando em laboratório PS, ABS e PP também vindo de geladeiras antigas. Então, também buscando encontrar como a gente consegue trazer essa matéria-prima de volta e buscando também fazer a rastreabilidade do aço que sai da reciclagem de geladeiras, fogões, lavadoras, etc., para voltar para os nossos fornecedores e conseguir ter a rastreabilidade para mostrar que isso está voltando. Qual que é um ponto que vem destravando as oportunidades em relação a isso? Eu acho que esse é um ponto que eu vejo como muito inteligente na estratégia da Electrolux. Tem várias questões de avanço regulatório que você pode olhar eles como compliance puro ou você pode olhar como oportunidade. A questão de logística reversa, na nossa concepção, é um exemplo disso. Quando começou a lei, o decreto 10.240, que trouxe a logística reversa para o nosso setor, a gente podia olhar isso como mero compliance. Mas, em vez disso, a gente começou a olhar isso como um destrave de oportunidades. Por quê? Os plásticos de eletroeletrônicos são plásticos técnicos. E quando você faz uma logística reversa e manufatura reversa, separando esses plásticos e separando também o PU, que viabilizou que a gente trouxesse para contestar e a gente trazer essa solução, você consegue separar eles melhor e conseguir ter matéria-prima de melhor qualidade para voltar para a indústria. E a gente vem acompanhando isso de maneira muito, muito próxima. Então, essas oportunidades destravam também a maneira de você trazer isso para os produtos. Então, na minha concepção aqui, tentando fazer uma resposta mais objetiva, é destravar oportunidades do que está vindo agora de matérias-primas para a gente conseguir circular melhor. Então, ter matérias-primas de menos intensidade carbônica e avançar na questão de eficiência de maneira inteligente para não perder a acessibilidade e democratização dos produtos. Eu acho que são esses dois principais pontos. Não perdendo de vista o que eu comentei no começo, a gente tem que olhar também como destravar a substituição dos produtos que são mais antigos. Por quê? Esses mais antigos não são só menos eficientes, eles têm esses gases refrigerantes de maior impacto ambiental. A gente tem que retornar eles e reciclar e destruir esses gases também, né? Muito bem. Por favor. Uma característica que eu vou puxar do João de fazer uma remanufatura, de desmontar o equipamento de forma adequada, que pode ser aplicada para qualquer outro setor também, né? E isso nos permite identificar gaps de fazer um design desde o início eco-friendly, né? Então, se o adesivo que a gente está utilizando, a gente consegue esquentar na hora de desmontar e você tira o PU limpo, sem contaminação, isso vai facilitar demais a reciclagem química e assim por diante. Então, aí está uma grande oportunidade, né? Da gente fazer o design desde o início, pensar no produto com o ciclo de vida fechado, né? Eu vou desmontar ele, como é que eu reutilizo esses materiais? Tanto para o automóvel, quanto para o eletrodoméstico e qualquer outro setor aqui que a gente pode se enquadrar nessa característica. E eu acho que a melhoria, eu volto para você, a melhoria do processo tecnológico, de cada etapa dele, também vai permitir melhorar os argumentos econômicos lá, né? A equação fica mais interessante no final, sempre. E uma coisa que o Pepe me ensinou, se a gente dividir em toda a cadeia circular, esse custa um pouquinho a mais, a conta fecha. É esse o grande pulo do gato. É ali que está o segredo. Quando a gente o final, a ponta está pagando o custo de toda a reciclagem, aí realmente não vai fechar. Mas se todo mundo dividir, exatamente. Muito bom. João? Não, só ia comentar um ponto que, assim, é invariável que a regulamentação vai levar para um benefício do material reciclado em relação ao virgem. É invariável que isso vai acontecer. Quem estiver preparado no futuro em relação a isso vai estar com uma vantagem competitiva. Isso é fato. Então, assim, se preparar para isso e estar cooperando tecnicamente com parceiros, por exemplo, como a Purcon, é fundamental. Na minha concepção e na visão que eu trago para a Electrolux, assim, é uma questão de negócio para o futuro. Eu acho que esse é um ponto. E aí, trazendo só a questão de olhar a matéria-prima e olhar... A gente fez uma parceria com a Steiner Recycling na Europa e aqui a gente tem feito com a Fox, Indústrias Fox, que é o nosso parceiro de logística reversa, para entender quais são os problemas de reciclagem que a gente causa na hora da concepção do produto. A Fox foi lá e conversou com o nosso pessoal de design e R&D, trazendo assim, eu não consigo separar isso aqui, isso me dificulta. Esse material aqui eu não consigo saber qual que é. Então, assim, tudo isso a gente vem também tentando entender, porque se eu uso matéria-prima reciclada, quanto mais eu melhoro meu produto na ponta, mais eu facilito a separação, e isso torna mais vantagem para mim esse material voltando com menos custo. Então, se tornar um ciclo virtuoso, né? Então, tem muito caminho pela frente ainda, a gente está começando, mas eu acho que o caminho é esse, né? Eu queria pegar um ponto quando você fala invariável que haverá legislação, só para, acho que é de conhecimento comum para todo mundo, mas eu queria só reforçar um dado. Por que é invariável, né?
E acho que aí a gente consegue projetar um pouco o futuro e olhar pela perspectiva do futuro se a gente quer enxergar sustentabilidade como risco ou oportunidade, né? E acho que aí vem a inovação. É invariável porque todas as discussões hoje importantes para o mundo caminham no sentido da descarbonização. E ainda que alguns de vocês tenham acompanhado, imagino que acompanharam, que não chegamos ao final da COP, a um acordo de metas climáticas e tal, acho que é só a gente entender o momento atual geopolítico do mundo, entender que você tem os Estados Unidos fora da discussão, Índia relutando por conta do custo, Europa passando por uma crise. Este momento que está acontecendo lá fora, para o Brasil, e essa foi a minha experiência de acompanhar a COP, só está servindo como estímulo. Eu não vi ninguém, em nenhuma das conversas empresariais, achando que a conversa vai parar amanhã, melhor a gente deixar para depois, não sabemos ainda ao certo para onde a conversa vai, é porque já há um entendimento, e acho que esse é um entendimento central num evento como esse da Purcom, que é se queremos escolher inovar, né, como oportunidade, ou apenas deixar o barco andar e mais à frente, quando formos realmente pressionados, a gente não vai ter feito um caminho de inovação. Esse caminho de inovação, acho que todo mundo fala de inovação falando de uma jornada, porque ela não é uma jornada curta. Aqui nós estamos falando de desafios enormes, né, que vão levar anos. Mas o fato do Senai estar antenado para isso, o que já significa um olhar da indústria brasileira, né, antenado para a melhoria de produtividade, que é algo que normalmente recebemos como crítica do mundo, né? Nossa, produtividade é baixa. E uma empresa já está desenvolvendo isso no estágio que está, mostra que esse é um assunto, talvez, e essa é a discussão mais relevante que eu queria trazer para o PEP fechar, este assunto aqui ele é fundamental para a construção de empresas prósperas na próxima década. Então, normalmente, o fim, a extinção de uma empresa, não importa o tamanho dela, tá? Pode ser muito rápida e, normalmente, tem a ver com a recusa ao entendimento de que inovação é construir o futuro e não esperar as regras, as normas. Então, eu queria passar a bola para o Pepe, encerrar, Pepe. Eu acho que a nossa visão, quando começamos, né, muito mais simples, né, como disse o Gerson, não tanto só de sobrevivência, serão 3 jovens empreendedores com coragem de fazer a diferença. E, para isso, a gente entendeu que uma solução, ele é além de uma relação comercial, do que eu entrego de valor, ou produto, ou serviço para o meu cliente, mas o que eu posso fazer com que esse nosso cliente, naquele momento um transformador, fizesse a diferença para o mercado onde estamos. A verdadeira inovação, o que a gente chama de soluções moldadas à sua empresa, hoje soluções sustentáveis à sua empresa, ela passou pela colaboração, ela passa pela colaboração de além do universo linear de uma relação clássica, mas entender a dor e a oportunidade que tem no mercado dele. Foi aí que a gente entra com um olhar holístico e olhando que desafios tem para esse fantástico polímero fazer e contribuir para o mercado brasileiro, contribuir para a construção civil, para a automotiva, para o colchão, para o estofado. Como a gente podia, para a refrigeração, como a gente podia fazer a diferença? Você falou dos gases, a Purcom foi a pioneira na América Latina a fazer o phase-out do CFC. Quando eu e o Gerson, que a gente já se conhece, apesar de jovem, né, 23 anos de Purcom, são 30 anos trabalhando junto, são os profissionais latino-americanos que mais fizeram projetos de phase-out de gás para agente de expansão de poliuretano. Nós fizemos 5 projetos no Brasil e 2 projetos fora do Brasil. A Purcom fez um projeto de phase-out de agente de expansão para a Rússia. Trouxe uma delegação de 14 empresas russas para eliminar o HFC e o HCFC, que
HCFC, que é a terceira geração. A gente está na quarta geração dos agentes de expansão, que eles não atacam a camada de ozônio. Essa visão, ela nos levou a um patamar de entender a realidade do mundo, a contribuição para o planeta. Fala, cara, se eu fizer a diferença para o planeta, para o usuário, eu vou ensinar ou me unir àqueles caras que estão fazendo a diferença. Nós fomos para uma Fischer, que está aqui com a gente, com a Randon, que infelizmente não pôde estar, para uma conferência da ONU em 2012, com uma empresa que trouxe uma casa popular de poliuretano que passava nas normas de desempenho. Então, quando a gente fez uma visão sustentável, colaborativa, por isso que a gente fala que já nasceu circular, todo esse ecossistema, esses colaboradores nos motivaram a inovar, a buscar desafio, e agora com a construção civil, com a refrigeração, com a automotiva, com o colchão. E dentro da refrigeração a gente se depara com uma Electrolux, como o João bem falou, com toda essa visão de sustentabilidade, e levanta a mão uma empresa brasileira. Não, eu tenho esse negócio aí. Né? Queimamos um reator lá em 2009, mas o Gerson disse que dá para fazer. Fizemos. Eu acho que a beleza dessa visão é DNA. Né? Um dia eu vi, pena que o FINEP não pôde estar aqui, que às vezes a gente banalizava a inovação, porque era tão divertido, e para a gente eu acho que no final vale o que a gente se diverte, mas a conta tem que fechar e a competitividade ela tem que entrar entregando valor para que os nossos clientes entreguem valor para o mercado e para o planeta.